O fascínio das alturas, retiro com os anjos. Jesus, será que estes meus ouvintes seletos, queridíssimos, cujos anjos da guarda estou invocando todo dia, não de vez em quando, mas constantemente, como companheiros de luz, meus também, será que eles já absorveram, já exauriram, já saborearam, já vivenciaram, já experimentaram o mistério central do cristianismo, para toda a história e eternidade também. O mistério central do cristianismo é a encarnação, que é um ato divino realizado historicamente há 20 séculos, geograficamente em Nazaré, onde está a estrela da Anunciação. Hic verbum caro factum est. Aqui o verbo se fez carne, não um bebezinho isolado, não um garotinho lá do Extremo Oriente, mas Deus mesmo assume toda a humanidade concreta, já há 20 séculos, com todo o poder infinito, já há 20 séculos, assume todos os homens, desde Adão até a última criança nascer daqui a uns séculos para frente. Aceitar isso, não sei como explicar. Talvez o padre João Rocha me ajude um pouco no seu livro belíssimo, Como Jesus, no último lugar. Se alguém quiser o endereço dele, daquele mosteiro, santuário Divina Ternura, lá em Guarapuava, eu darei endereço, telefone também. Parece que está agora na Itália, no momento. Ele diz, Jesus prega o que vive. O mistério da encarnação é apresentado por São Paulo como esvaziamento, humilhação. Jesus vive na pele e depois prega. Tornou-se igual em tudo aos homens, menos o pecado. Poderíamos citar muitos textos. Preferimos apenas os mais significativos. Como diz São Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. O esvaziamento de nós mesmos é uma renúncia heróica. O texto paralelo de São Lucas, capítulo 14, 23 diz, e ainda mais radical, precisa renunciar a tudo. E São Pedro questionou, deixamos tudo para te seguir? Qual a recompensa? Mateus 19, 27, Jesus respondeu, 100 vezes e a vida eterna, 100 vezes já aqui na terra. Os paradoxos de Jesus são como uma catarata de água viva, difícil de entender, mas fecundos de frutos. Quer dizer, esvaziar-se. E Jesus também esvaziou-se totalmente da divindade e apareceu como criancinha. Primeiro foi concebido, gestado, 9 meses, que festejamos de 25 de março a 25 de dezembro. Meus irmãos, esvaziar-se. E por isso, meus irmãos, se puderem aceitar, aceitem, mas falo pouquinho da minha experiência. Mas acho que a experiência final da minha vida aqui na Terra, que estou vivendo a realidade celestial 100%. Mistério da encarnação. Deus é ato puro, que assumiu a história humana há 20 séculos. Por isso a contagem na base do nascimento de Jesus. Então todos nós, desde a última criança a nascer,
fomos divinamente, com poder divino, assumidos carnalmente na carne de Maria. Então, meus irmãos, preste bem atenção, o assunto é delicado. Eu digo uma coisa para vocês. Quando fiz a teologia, com o padre José Morse, famosíssimo, peguei tão bem o mistério da encarnação, quando ele disse: sunt multi sacerdotes et religiosi monofisite. Monos é uma, physis natureza. Só uma natureza, Jesus, a humana. Até um escritor bem católico, famoso, numa rádio do Brasil, ele escreveu no seu livro Pessoa Humana. Isto é uma heresia. Uma só pessoa, com duas naturezas, uma eterna, outra assumida há 20 séculos e é eternizada. Por isso disse o Papa João Paulo II, Eucaristia, prolongamento da encarnação. E como você que me escuta com tanta amizade, pode viver o mistério da encarnação, é o que disse agora São Lucas e São Mateus. Sai totalmente de si. E não se esqueça que na última respiração saímos desta carcaça, desta gaiola, desta prisão, como diz São Paulo, desta casca de banana, deste pijama de carne, e seremos livres do tamanho do próprio sol que está escondido em mim na gaiola. Quando morro, meu irmão, fisicamente, eu nasço divinamente, na amplitude eterna que está dentro de mim, asfixiada pela carne. Porque temos duas batalhas dentro de nós, temos duas torcidas dentro de nós. Espiritual branco dos anjos, espiritual preto dos demônios. E constantemente nos tentam. E subrepticiamente. Então, meus irmãos, é você sentir-se, quando puder ficar lúcido, estou dentro do seio de Maria, com Jesus, que pega a carne de Maria e assume todos nós, carnalmente. Para isso você tem que sair de si totalmente. E por isso Jesus nos deu exemplo, saiu da sua divindade esplendorosa, se escondeu na nulidade humana, igual em tudo, menos o pecado. Ele se cansou. Ele também se cansou, teve que dormir. Poço Jacó ficou cansado, esfalfado, chorou pela ingratidão. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis reunir os filhos, não consegui, e a Choca consegue. Ciúme da Choca. Por isso, meus irmãos, é uma morte espiritual do meu eu, que em si não existe. Minha existência é de Deus. Minha vida é de Deus. Meu piscar de olho é de Deus. Minha respiração é de Deus. Tudo. Cada batida do coração. Você já agradeceu os seus olhos? Não? Ladrão. Já agradeceu o teu ouvido? Não? Ladrão. Já agradeceu os 4 pés da tua cama? Ladrão. Dormir numa cama que Deus está sustentando e você nem agradece. A maior atitude é agradecer. Quem pedir, pense em si. Quem agradecer, pense no outro. Quem pede, tem interesse. Quem agradece, tem amor. E vocês sabem porque invoca também Santo Inácio no exorcismo, no fim da meditação, porque na ladinha dos santos que os exorcistas rezam, diante do endemoniado, do possesso, quando chega o nome Santo Inácio, sempre sai. Santo Inácio descobriu as manhas do demônio, por isso invoca sempre o exorcismo. Nossa Senhora, São José e Santo Inácio. Vamos agora à meditação. Jogadores em campo.
A entrada dos jogadores em campo é sempre uma festa. É solene o primeiro toque da bola. É decisivo cada lance. E é, sobretudo, festivo o encerramento do jogo. No estádio da vida, o jogo deve terminar ou com vitória ou com derrota. Na Copa América houve muitos empates, mas prejudicou alguns. Bola em jogo. Não pense que é um jogo de 2 horas. Nosso jogo é da primeira respiração até a última respiração da vida. De per si, os 2 times do jogo estão dentro do homem, que é composto de 2 opostos, corpo e alma. Por isso, meus irmãos, para viver o mistério da encarnação, tu tens que julgar fora do corpo. Dentro do corpo estamos presos. E quanta gente, meus irmãos, faz tanta coisa pelo corpo, pela ganância, que realmente, meus irmãos, eu não tenho ódio de ninguém que fez mal. E não desejo mal, mas não posso desejar bem, porque são essencialmente maus. Um time é o corpo e outro time é a alma. Meus irmãos, são separáveis. Estão bem grudados, por isso a agonia leva 3 horas para acabar a última respiração. Um deles deve vencer o jogo. Cada time tem a torcida definida. A preta, dos anjos maus. A branca, dos anjos bons. É uma torcida perita de ambos os lados. Conhecem os truques mais refinados do jogo. Seguindo os acenos da torcida branca, a vitória é certa. Por isso aconselho vocês, sem medo, de noite você pergunta: fui mais corpo ou fui mais alma? Quem é corpo só olha a beleza externa. Eu conheço uma pessoa que na rua só vê as coisas externas. Geralmente é aquela coisa que muitas mulheres querem aumentar. Os 2 times correm atrás da bola. O corpo corre atrás dos sentidos da carne. A alma é fascinada pelos desejos do infinito. Como diz o psicólogo Jung, judeu suíço, 90% das minhas mulheres acima dos 30 anos sofrem da nostalgia do infinito, que é essencial no homem. Os jogadores são os nossos desejos, pensamentos, palavras, intenções, ações e hábitos. Transmissão do jogo. Eis a transmissão de um jogo retratado na vida do assassino de Maria Goretti, Alexandre Serenelli, que se converteu na prisão. Alexandre, um menino razoavelmente bom, de 14 anos, ajudante de missa, tornou-se assassino precoce de uma jovem italiana de apenas 12 anos. Eis a transmissão. Os olhos recebem a bola de uma figura atraente. Os olhos passam a bola para um desejo tendencioso de possuí-la egoisticamente. O desejo desvia a bola para a vontade de apossar-se dela. A vontade deixa a bola para o anseio, que já se dispõe para a ação, mas antes lança a bola para a tentativa, que se tornou irresistível, e finalmente a bola cai nos pés da ação. E o resultado está aí, gol contra. Se a ação é mais vezes repetida, então o jogador é o artilheiro, chamado paixão. Se for do time carne e virtude, se for do time espiritual. Quer dizer, virtude espiritual é o time espiritual, virtude,
outro é paixão. Meus irmãos, a presença de Deus se tramita sempre no planalto das pessoas. Pessoas da Santíssima Trindade, pessoas ligadas a Deus, santos, anjos, almas, cristãos, no corpo místico de Cristo. É uma presença de horizontes infinitos, mas íntimos, por causa do jogo das pessoas. Meus irmãos, o amor é uma coisa que é uma experiência intransmissível, como experiência, mas faz efeitos divinos. Como sempre repito, me perguntou uma pessoa muito querida, grande advogado do Brasil. Ele me falou umas coisas, então digo, a iniciativa é de você. Leva-se despercebidamente uma rosa. Um dia você espicha a barriga, puxa, hoje almoço foi de padre. E assim, reconhecer sempre a pessoa. E se houver uma intriga, quem começa ganha. Se você grita vagabundo para o mato, grita vagabundo também. Todos somos eco. E realmente o amor desmancha tudo. E quando a gente ama alguém, mesmo sem falar, eles notam isso. Pelo olhar, pelo sorriso quase ensaiado. Portanto, a presença de Deus, quando Deus está presente nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e até na minha vida. O monólogo está excluído pela base na própria vida. Ele não só é testemunha, mas ofertante. Portanto, a presença de Deus é autêntica quando tudo o que penso, medito, principalmente a história do Deus feito homem, for de fato presente, isto é, cheio de um sabor de aqui, agora, a ponto de acontecer diante de meus olhos, e se possível dentro do coração. Veja, meus irmãos, há 20 séculos, nós fomos incluídos com Jesus lucidamente no seio de Maria. E desde o momento exato da encarnação, nós estamos presentes com Jesus dentro do seio de Maria. Todos os mistérios do Rosário, que agora são 20 mistérios, todos estivemos presentes. Nós estivemos no seio de Maria, olhando Jesus de frente, crucificado, totalmente nu. É bem diferente você lembrar, mas você sentir-se presente pelo poder divino, pela misericórdia. Os terços para mim agora são terços de eternidade, são sempre da encarnação. Tudo participei. Estive no seio de Maria em cada passo que ela deu, nos seus, não sei, 63 anos. E mais um pensamento aqui. Jesus diz, minha filha, eu envio os meus santos anjos para vos proteger. Chamai-os, bendizei seu auxílio, que eles são vossos fiéis guardas. Não se esqueçam, meus irmãos, por mais fortes que sejam, mais belos que sejam, são servos de Deus, simplesmente servos de Deus. E nós que somos vermes, resgatados pelo sangue de Cristo, somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Quando comungo, eles se ajoelham diante de mim. Quando rezo lá na sacada do Banco Itaú, saúdo os anjos, todos eles se inclinam para Nossa Senhora, que tem Jesus e Jesus comigo.
Use um pouco de lógica, viu? Não seja tão materialista. O pior materialismo espiritual na Igreja Católica do Brasil, até na Arquidiocese de Curitiba, quando foi proibido batizar crianças de mães solteiras, de casais amantes, porque foi feita a norma na base da carne, que apodrece, e a pessoa intacta é bem diferente da carne, é separável, descartável, e não podia batizar. E os irmãos separados tiveram mais juízo, batizavam. Eu também batizei 30.000 crianças, me arrependi de não ter batizado mais, e fui quase mandado embora. A igreja é muito materializada, e a nossa vida espiritual é muito no tic-tac, no grito, no som, na fantasia. Temos que sair de nós totalmente. Meus irmãos, eu falo perante Deus. Vocês que me estão escutando, sintam-se privilegiados, porque eu vou longe com vocês. Até vou ler uma coisa depois do Padre João Rocha, que é impressionante, de São João de Deus. Confiai-lhes as vossas esperanças, a vossa confiança em Deus, na sua misericórdia divina. Eles agirão sempre segundo a vontade do Altíssimo. Na medida que eles estão unidos à minha santa misericórdia, avançai com eles em todos os passos dirigidos à Santíssima Trindade. Eu vou ler já, aquilo me impressionou. Este livro, meus irmãos, como Jesus no outro lugar, eu vou usar todo o livro com vocês, porque eu nunca vi um livro tão vivencial. E o Padre João Rocha é, de fato, um padre que teve a tapera, agora está em Guarapuava, porque aqui houve uma coisa que não deu certo nas autoridades eclesiásticas, que não é mau sinal, porque Jesus também esteve em desacordo com as autoridades eclesiásticas. Então ele fala que dar a vida, o apelo para dar a vida pelo reino foi itinerário da vida de Jesus, de Belém ao Calvário. Os teólogos tentam balbuciar sobre este mistério de amor. O Pai doa seu único Filho. O Filho se doa pela nossa salvação. Pai e Filho nos enviam o Consolador. Os teólogos escrevem no papel. Os mártires, num dia, derramam o sangue. Os confessores testemunham dia a dia na fidelidade de anos e anos. São João de Deus, após uma longa procura, sentiu que devia dar a vida pelos doentes mentais. Apresentou-se como voluntário num hospital, mas foi afastado por não ser enfermeiro. João não desistiu. Disfarçado como doente mental, foi recolhido no hospital, mas logo foi descoberto. Como um doente mental podia fazer o que João fazia? Atendia os doentes nos serviços mais humildes e pesados, ficava no meio deles ouvindo, sempre presente, noite e dia. Os responsáveis o questionavam: mas você não está doente? Por que fazer tudo isso? João, mais tarde conhecido como João de Deus, respondeu: Jesus deu a vida por mim. Quero responder dando a vida pelos últimos. Meneando a cabeça, os diretores já concluíram: você é mais louco do que os loucos. Se fez louco como Jesus na cruz. Meus irmãos, desculpem, isto você pode fazer. Santa Teresa de Ávila se julgava a mais pecadora da comunidade, porque todos somos iguais. Uma prostituta profissional e uma virgem enclausurada são iguais, porque nenhum pecado, um pecado, 1000 pecados, somos pecadores eternamente. E no céu seremos felizes na base do perdão. Mas o perdão eu sinto quando tenho vergonha dos meus pecados. Feliz quem tem vergonha. São as ovelhas perdidas que Jesus abraça e diz: achei. E volta mais feliz
do que as 99 que estão na mediocridade áurea dentro do aprisco. Agora vem o incentivo da torcida. Quer dizer, as torcidas são muito mais fanáticas que as torcidas dos nossos times brasileiros. Não sei qual é mais fanática. Além dos instintos do corpo e da alma, que são os jogadores em campo, existem os incentivos da torcida. São João os chama sucintamente de concupiscência da carne, concupiscência do mundo e influxo do demônio. E o demônio, cuja característica é astúcia, chega a imiscuir-se na torcida branca, mostrando-se como anjo da luz, como escreve São Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Não quero que sejais enganados por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Por exemplo, meus irmãos, pode alguém sair de uma congregação religiosa e passar para o clero secular e não tem mais voto de pobreza, e acontece que depois tem uma fazendona. Claro, vai salvar-se, mas perdeu muito. Como eu me lembro daquele operário que na França caiu uma coisa em cima dele e matou. Todos foram ao enterro dele. Um recebeu metade do salário para sua família, outro dentista, outro médico. Estava sempre a metade. E o bispo diz, foi o padre mais querido da diocese. Por isso Jesus quer morar dentro de nós, entre nós, dentro de cada um de nós. Craques de bola. Esta é interessante. Os craques de bola são as nossas paixões, de per si indiferentes, mas que recebem a cor da camisa, isto é, ou branca ou preta. Nós todos temos paixões. E quem não tem paixões, me desculpe. Porque temos vários tipos, né? Melancólico, colérico, flegmático. Esses são perigosos. Se é um incêndio, ele nem se levanta. Tão flegmático. Por isso, Santo Inácio gostava de gente colérica e melancólica. São João da Cruz era melancólico. Santo Inácio era colérico. São Vicente Paulo é colérico. Por isso, Xavier é colérico. Por isso, o padre Kentenich rezava para que seus alunos da Fundação Mariana Schoenstatt tivessem muitas tentações da carne. Mesmo o sacerdócio é preciso passar isso. Porque saco de farinha nunca subiu ao altar. Porque quando sobe já rola para trás. Quanto mais fortes forem os craques, isto é, das paixões, tanto maior será a envergadura do jogo e tanto mais empolgante o espetáculo para Deus e seus anjos. O que importa é que a camisa seja branca para a vitória ser emocionante. Na história dos santos, aparecem craques espetaculares no jogo da vida. Quer dizer, usa até camisa preta para branca. Este capítulo, meus irmãos, está em vocês todos me escutam. É só se examinar. São Vicente de Paulo possuía um craque chamado ganância. Roubou um cavalo e arquitetou um atestado de nascimento para ser ordenado sacerdote mais cedo e ganhar mais dinheiro. Depois este craque envergou a camisa branca. E Vicente de Paulo roubava as crianças abandonadas nas praças de Paris durante as noites invernais. As obras vicentinas ainda hoje continuam a batalha serena da camiseta branca. Você que me escuta, queridíssimo, examine-se. Há uma paixão. Em geral, há duas paixões fortes. Uma que afeta o intelecto, a outra afeta o sentimento. O sentimento é a carne, o intelecto é a verdade.
A fé, meus irmãos, a fé é isto, sair totalmente de si e entrar Jesus totalmente em mim. Eu desaparecendo nele. Esse esvaziar-se, meus irmãos, eu não digo que estou vivendo pletoricamente, mas sinto uma tranquilidade, meus irmãos, que posso dizer agora perante Deus. Eu tenho 89 anos. Se não chegar aos 90, não faz mal. Porque tanto cá como lá, sou eterno. Nós já somos cidadãos do céu. Já somos eternos, mas asfixiados numa carcaça, numa camisa de ferro. Francisco de Assis tinha um craque chamado sensualidade, mas vestiu a camiseta branca da amizade profunda com Cristo, chegando a delirar de alegria espiritual. Pegava 2 varas cruzadas, era violino. Quis morrer deitado no chão, duro e despido, para ser semelhante a Cristo, por quem se apaixonara intimamente. Um dia encontrei ele chorando. Ele chorava tanto, meus irmãos, por Jesus crucificado, que ficou cego. Porque está chorando, Francisco? Maltrataram tanto meu irmão Jesus. Tu tem coragem de falar isso quando está com enxaqueca? Quando está com a perna travada? E realmente, meus irmãos, ele tinha um instinto de striptease. Se não tivesse sido um santo, seria um grande tarado. Quando o pai quis prendê-lo, porque gastou dinheiro do pai, tirou a roupa toda, jogou no cara dele e disse: agora não tem mais nada comigo. Estava nu. E na moto também quis. Eu pisei uma casa de uma senhora que tinha o nome Bernardone, é nome da família. Ela disse, de fato, o instinto de família é ficar muito à vontade, 100%. Veja, meus irmãos, que batalha. Um sex appeal, homem stripteaser, tornou-se tão pobre, meus irmãos, que realmente ele andava lá, um dia pelas ruas de Assis, com o irmão Egídio, disse: vamos pregar agora, vamos pregar. Foram os dois bem quietinhos, rezando. Terminaram na porta do convento. Francisco e o sermão: quem nos viu sabe o que é pobreza. Por isso, nunca se esqueça, meus irmãos. Rezem, porque são muito na mídia, eles falam. Talvez eu também agora, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. A presença de Deus concreta, que nem a atmosfera, que nem a água no mar, para os peixes, torna-se sossego, o que é o contrário de pressa, pois quem possui não procura. Por isso é preferível degustar do que saber muitas coisas apressadamente. Isto aqui me lembra uma coisa, não sei se é anedota, mas pode ser verdade. Consta que o monge desapareceu, depois de 10 anos apareceu. Deu um susto. Ele estava numa mata indevassável, absorto na presença de Deus. E apareceu. Quer dizer, temos que sair de nós totalmente, mergulhar no mar, na sua dinâmica infinita. Nós temos a dinâmica do próprio Deus. Mas enquanto no corpo, sempre está a guerra com o corpo e a alma. Os dois são dispensáveis, meus irmãos. Por isso, uma bala perdida mata uma criança na hora. A presença de Deus é mais importante do que a minha presença. Porque essa só é possível se houver a primeira. Por isso, esperar mais dela do que da minha. Meus irmãos, que falei para vocês, e fiquem sabendo, é a primeira vez que falo numa transmissão a minha experiência íntima. Tenho 89 anos,
59 anos padre. E só agora cheguei a degustar, porque saí de mim mesmo. Tinha um pouco de João de Deus. Fazer-me doente com os doentes. Penetrar os que sofrem. Penetrar os que são mortos cada dia. Crianças. Vocês sabem que cada mãe, quando eu levanto, quem quiser pode me imitar. Digo, mãezinha, uma Ave Maria aos anjos da guarda de todas as crianças nascidas e abortadas. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu também pode batizar. Até um ateu pode batizar, se faz com intenção. Porque o batismo, gente, com a palavra, palavra de Deus. Tive um caso muito triste que um dia eu vou contar quando tiver uma pausazinha. A presença de Deus não é um hobby dispensável. O diletantismo mental é mais necessária do que a minha existência. E para encontrá-la, valeria a pena, como diz Inácio de Loyola, ir atrás do cachorrinho, contanto que ele me mostre o Senhor. Eu estou fazendo, sem saber disso, que estou, cada vez que vejo o rabinho de cachorro, aumento minha orquestra. Meus irmãos, pode crer que isso é realidade, porque sinto alegria. Quando vejo um cachorro novo, o médico leva gravatado e paro no posto para ele mijar, mas eu pego o rabinho. Meus irmãos, minha alegria é a certeza, assim como crês, assim seja feito. Assim temos também várias pessoas, meus irmãos, que tiveram este ataque com Francisco de Assis. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha o craque exibição. Era muito exibida. Aos 15 anos quis estar no Carmelo, usou salto alto e o cabelo é bem alto, assim, uma montanha de cabelo em cima. E quando foi a bispo, disse que quer entrar. Quantos anos tens? 15. Puxa, mas você parece ter mais. Então ele disse 15 anos, mas depois deixou entrar porque o Papa disse que o bispo desse dia. Quer dizer, vaidosa mesmo. Vestiu a camiseta branca, não do eu absorvente, mas do ele transparente de Cristo. E ainda hoje é uma das santas mais exibidas nos tempos do mundo. Era campeã da fé. Até os espíritas pagaram um altar de mármore em Lisieux, na Basílica Superior, dedicado pelo Brasil, mas o Iemanjá está lá, cravado no mármore. Até os espíritos gostam dela. Na minha sala de jantar, almoço, sempre tem rosas novas. Uma estátua de 0,5 metro. Meus irmãos, este mistério de encarnação, pode me crer, tira o medo da morte física, porque de fato a gente está até mais para lá que para cá. Porque o material, meus irmãos, estragou a igreja no século da Inquisição e da simonia. Sem intervalo. Nos jogos da bola de couro, os intervalos são necessários, pois não há fôlego para jogar ininterruptamente. Também são necessários os treinos para ensaiar as jogadas de conjunto. Há interrupções, porque a bola sai das 4 linhas do campo. E são descontados, né? Na vida espiritual tudo é jogo. Isto é, a própria vida não é interrompida, mas prossegue ininterruptamente até a última respiração, seguindo-se apenas então o apito final. Não existe interrupção nem intervalo. Por isso a maior graça que eu tive na minha vida é sentir aos 12 anos que eu tinha 90 anos. Não perco nenhum minuto inconsciamente. Tudo que sentimos, pensamos, queremos, fazemos é jogada decisiva. Jogada decisiva. Se neste instante alguém morrer, ponto final, apito. A bola está em jogo até dormindo. Ou está nos pés do craque branco, ou do craque de camisa negra. Se um tarado dorme, está jogando. O juiz do jogo. Mas quem marca as faltas? Quem decide as jogadas? Quem anota o gol? Quem dá vitória a um dos dois times?
o juiz e a consciência. Santo Inácio chama o anjo da guarda, a consciência, a voz do anjo. Se o juiz for ladrão, disse consciência, deturpada, desonesta, como hoje é o corrupta. Há consciências que entram decididas no jogo para prejudicar o outro time. O pior é quando houver jogo sem juiz, onde vale tudo, onde ninguém tem vez. São as partidas em que não há consciência para nada. Como diz o querido Papa Pio XII, o pior pecado é não ver mais pecado em nada. Como disse Pio XII, a presença de Deus é tão luminosa que aos poucos faz desaparecer as coisas externas. Porque a vejo com os olhos da alma, pessoa. Você tem que chegar a isto que cheguei com facilidade. Quando vem alguém sorrindo, mas um sorriso comunicativo, é de Deus. Se alguém arranja os dentes, é do demônio. Quem tem ódio, desculpe, meu irmão, só você pode escutar isto em todo mundo. Quem tem ódio é possesso. E quem tem amor está entusiasmado, como diz o grego, entusiasmos. Quer dizer, entusiasmo é dentro, theosiasmos, Deus dentro de nós. Esta palavra entusiasmo do grego, Deus dentro de nós, entusiasmos. A presença de Deus sempre se antecipa à minha presença. Ela me espera eternamente em cada instante em que a conscientizo. Por isso tem que sair de si e sentir-se no mar com todos os peixes. Então você não consegue mais odiar ninguém. Falo por experiência. Eu rezo uma pessoa todo dia na comunhão, porque tenho raiva. Uma carga infinita comprime um instante fugidio. Quer dizer, um pensamentinho de Deus está cheio de eternidade. Uma carga infinita comprime o instante fugitivo, generosa gratuitamente. A presença de Deus jamais é captada integralmente pelo homem, mas adapta-se à capacidade e ao tipo do homem. Como a água, embora inexaurível do mar, se amolda ao recipiente. Nunca esqueça aquele menino que nunca esteve no mar, chamou o pai. Pai, por favor, me ajude a olhar o mar, eu não consigo ver tudo. Assim com Deus. Meus irmãos, Senhor, que os santos anjos me ensinem as jogadas mais eficientes, de modo especial as cabeçadas, nas bolas altas, que não são atingidas pela defesa de pernas curtas, que são os zagueiros da mentira. Meus irmãos, Santo Inácio também era um muito ambicioso. Ele estava apaixonado por uma mulher, por isso mandou cortar excrescência no joelho, sem anestesia, mas ficou manco. Mas depois encontrou Nossa Senhora. Era apaixonado. Francisco Xavier era campeão das corridas universitárias. Depois tornou-se campeão, várias voltas rodando o mundo para salvar almas. Meus irmãos, avalie o outro pela honestidade. Só esta já é santidade, porque Jesus disse, eu sou a verdade. Qual é o nome do meu artilheiro e do meu craque? Ele quer jogar por bem ou por mal. Que tal contratar os técnicos peritos da camiseta branca, que são os anjos? Meus irmãos,
Eu falei de coração hoje como nunca. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada possa manchá-los. Conservai imaculadas suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso corpo. Conservai imaculados seus lábios, diariamente tingidos com vosso preciosíssimo sangue. Conservai-os puros e livres de todo afeto terreno nos seus corações, que selastes com sublime sinete do sacerdócio. Que o vosso amor os rodeie e os preserve do contágio do mal. Abençoai os trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas em zelo e direção sejam a sua alegria cá na terra e formem no céu a sua formosura e imperecível coroa. Amém. Meus irmãos, os que mais precisam dos anjos são os sacerdotes, para que tenham um faro mais da eternidade dos fiéis do que a conta bancária. Que tentação tratar melhor os benfeitores grandes e os que dão apenas um vintém. Também quero dizer uma coisa para vocês, em segredo. O dízimo é do Antigo Testamento. Seja quanto der, é para Jesus indiretamente. Pneu do carro, churrasco do padre, pintura da igreja, não sei o que mais. Mas quando se paga na missa a carne de Jesus, faça o seguinte, dê um pouco mais. O que faz depois é com Deus. Pode até roubar, mas você deu para pagar a carne de Jesus. Cada minuto, toneladas de hóstias, toneladas de sangue. Muitos no planeta comungam sem nunca pagar uma coisa na coleta. Mãe querida, fazer que muitos meninos sejam estimulados pelo grande exemplo do menino Bernardo Boldrini a procurarem a primeira Eucaristia pela inspiração do Espírito Santo. E que todos os padrinhos assumam a sua missão prometida na celebração do batismo. Mãe querida, se todos os padrinhos assumissem a sua missão de salvar eternamente os seus afilhados, as pessoas com o corpo, não o corpo sem pessoas, a igreja viveria certamente um novo perene Pentecostes. Mãe querida, se for do vosso agrado, alcançai-nos a graça que pedimos através de vosso filhinho, agora convosco no céu, Bernardo Boldrini, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto carnal do vosso ventre carnal, Jesus 100% carnal, em todas as ossos consagradas. Que amigão carnal! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Per intercessione beate sempre Virginis Maria, Sancte Iosif, Sancti Ignazi, Omnium Sanctorum Angelorum, exorcize vos spiritus immundos, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Na presença dos anjos eu vos louvo, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amém.